Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Briscancin, da paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá, para o nosso quarto vídeo sobre o cânon bíblico. Iniciemos este encontro invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós já vimos até agora, no primeiro vídeo, uma introdução, onde nós falamos como foi o processo, dando uma visão geral sobre o cânon bíblico e a formação ao longo do tempo. No segundo vídeo, nós falamos da divisão entre o Antigo e o Novo Testamento e do Antigo Testamento, onde ficou na Bíblia evangélica, 7 livros menos. Já no terceiro, nós entramos diretamente na formação do cânon bíblico no Antigo Testamento, onde nós falamos principalmente sobre a divisão que os próprios judeus fizeram entre o cânon longo, que continha 7 livros escritos fora da Palestina e em língua grega, e daquele cânon onde os judeus falaram assim, não, só o que é escrito em hebraico, que Deus só se comunica em hebraico, é que vale. E tiraram aqueles 7 livros, ficando o cânon curto. E que os evangélicos, quando traduziram com Martim Lutero a Bíblia para o alemão, fizeram a opção pelo cânon curto, por isso que a Bíblia evangélica tem 7 livros menos. Hoje, nós vamos entrar na história do Novo Testamento, como se formou o Novo Testamento. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ajude-nos nesta obra de evangelização. O Evangelho, por ordem de Jesus e por necessidades pastorais, foi primeiramente anunciado de forma verbal. Então Jesus saiu, proclamando a boa notícia. Isso a gente tem muitos textos em todo o Evangelho. Assim, por volta do ano 30 até o ano 51, o que existia era somente a pregação viva da igreja. Essa pregação onde falava assim, Jesus disse, e os discípulos repetiam aquilo que Jesus tinha falado. O que dinamizava as diversas igrejas, sejam elas de Jerusalém, de Samaria, de Damasco, Antioquia, Coríntio, Tessalônica, Éfeso, Roma ou qualquer outro lugar. Era essa tradição oral, transmissão oral. E ela continua até hoje. Quando a gente pega o texto, coloca no coração, aí é decor no coração, e a gente anuncia alguém, sendo guardado, claro, a fidelidade do texto. O centro do Novo Testamento está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele que falou inicialmente por suas palavras e por seus gestos, por suas obras. E, diante disso, os discípulos depois, indo anunciar, assumindo essa missão, eles vão fazer o quê? Serem testemunhas de Jesus Cristo. Então a gente pode, com isso, falar. Primeiro, no começo, as palavras de Jesus e sua vida foram repetidas verbalmente, oralmente. A isso chamamos de tradição ou transmissão oral. Segundo, com o tempo, os apóstolos acabaram por envelhecer, alguns foram martirizados, outros morreram por velhice, e as primeiras comunidades, para não perder o que eles falaram, acabaram por colocar no papel, escrevendo os evangelhos. Então, foram os evangelistas que escreveram? Não, muitos deles eram analfabetos, mas as comunidades evangelizadas por ele, às vezes ainda com eles vivos, começaram a colocar no papel isso daí porque sabiam que essa geração iria passar. Terceiro, as comunidades evangelizadas por cada apóstolo passou a escrever, muitas vezes com a supervisão dos apóstolos, como eu já disse. Quarto, alguns apóstolos tiveram a necessidade de escrever a certas comunidades, como fez o quê? São Pedro, nas cartas de Pedro, São João nas cartas de João e principalmente São Paulo, que escreveu muito mais de 14 cartas. Então, se você quiser olhar um pouquinho isso, leia 2 Pedro 3, de 15 a 18. E lá vai estar falando como é que Pedro vai falar que Paulo escreveu. Algumas coisas é difícil de entender, mas que os ignorantes distorcem.
como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Ou seja, que já estava se escrevendo a palavra, porque ela chega por nós hoje, não na transmissão oral, mas na transmissão escrita. Então ali o texto não é mais mudado. É, porém, compreensível que tenha decorrido alguns anos antes que esses escritos dos apóstolos, ou dessas comunidades evangelizadas pelos apóstolos, tivessem tomado seu lugar como livros inspirados canônicos do Novo Testamento. Somente com o tempo isso foi ganhando. Por quê? Porque Paulo escreveu para uma comunidade, João escreveu para outra comunidade, Mateus, e assim por diante. O que aconteceu? Até que tudo isso viesse e todos tivessem conhecimento, a coisa demorou um pouco. Pessoal, nós temos que lembrar que naquele tempo não tinha impressora. Eu tenho uma impressora aqui em cima no meu computador, eu rodo 50 cópias. Naquele tempo era tudo manuscrito. Aonde? Em couro. Demorava para escrever um texto, às vezes dias para escrever um texto, que hoje a gente dá um Ctrl+C e um Ctrl+V e em minutos a gente espalha para milhares de pessoas. Não podemos olhar pelo hoje, mas por aquele tempo. Como isso daí demorou um pouquinho, pelo ano 125, 2 grupos de escritos possuíam a garantia de ser apostólicos, ou seja, ter sua origem nos apóstolos. E a sua autoridade era reconhecida por todas as comunidades que os possuíam, os evangelhos e as cartas. Mas a igreja, de forma oficial, ainda não tinha se manifestado. Além disso, as coleções variavam de igreja para igreja. Alguns tinham uma carta, outros não. Nessa época, os evangelhos, embora não sejam os escritos mais antigos do Novo Testamento, foram os primeiros a serem colocados em pé de igualdade com os textos do Antigo Testamento, aquele cânon longo com 46 livros. Então, se a gente olhar, por exemplo, Paulo, ele começou a escrever em torno dos anos 50, 51 e escreveu até 64 ou 67, quando de sua morte. Os evangelhos já foram em outra época. Marcos, entre 65 e 70. Mateus e Lucas, entre 85 e 90. João, entre 95 e 96. E o Apocalipse, a primeira parte dele pelos anos 60, até a redação final dele por volta do ano 100. Alguns falam 95. Essas datas, gente, variam muito, porque ninguém tem essa precisão milimétrica. Não temos como ter. Já por volta do ano 140, o bispo Pápias de Hierópolis, na Frígia, atual Turquia, reconhecia os evangelhos de Marcos e Mateus. Os escritos dos padres apostólicos fornecem provas muito fortes que desde as primeiras comunidades do século II, ou seja, a partir dos anos 100, as grandes igrejas possuíam um livro ou um grupo de livros conhecidos como Evangelho, que depois ficou os 4 para nós: Mateus, Marcos, Lucas e João. É provável que já pelo fim do primeiro século e início do segundo século, as 3 epístolas paulinas, menos Hebreus desde o início não foi colocada como paulina, fossem conhecidas na Grécia, Ásia Menor e Itália. Todos os manuscritos e textos das epístolas paulinas resultam em uma coleção que se harmoniza com aquilo que nós chamamos hoje de corpo paulino, ou seja, o corpo dos escritos de Paulo. Eles tiveram uma igualdade muito grande. É verdade que essas primeiras coleções mostram variações na ordem das epístolas, mas não no número, que permanecia sempre o mesmo. 13, depois Hebreus entrou para falar 14 dentro daquilo que a gente chama de corpo paulino, ou corpus paulino. Não há citação de Paulo que não seja tirado de uma das epístolas canônicas. Tudo o que Paulo falou, citou, é dessas epístolas reconhecidas pela igreja. Nada daquilo que está é fora disso daí. Sinal de que elas têm uma comprovação muito forte. Então, não há situação fora disso. Temos poucos relatos de outros escritos apostólicos na primeira metade do século II. Quando? De 150. São Clemente conhecia a carta aos Hebreus, Policarpo conhecia 1 Pedro e 1 João, Pápias conhecia 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Na segunda metade do século II,
Atos dos Apóstolos, Apocalipse e pelo menos 1 Pedro e 1 João eram considerados canônicos. Estes tomaram o seu lugar ao lado dos evangelhos e das epístolas paulinas. Ou seja, devagar o cânon estava se formando. No Ocidente, então a gente fala em Roma, em toda a Europa, o cânon de Muratori é o documento mais antigo que se tem respeito do cânon bíblico do Novo Testamento. E ele foi por volta do ano 150, uma vez que cita o nome de Pio, bispo de Roma entre 143 e 155. E esse bispo que está falando aqui, tá? O Pio, ele era irmão de Hermes, autor de O Pastor. Esse documento ele foi descoberto por Ludovico Antônio Muratori no século VIII. E dentro desse monumento, que ele está mutilado, os pedaços dele, pode-se distinguir 4 espécies de livros. 1. Os que são lidos publicamente na igreja. 2. O que algumas pessoas querem que sejam lidos publicamente na igreja. 3. Os que são lidos particularmente, você na tua casa, numa pequena comunidade. E os que devem ser desprezados. Como podemos ver, este foi um grande esforço para reunir os livros sagrados que se encaixavam nas regras do momento para a leitura na liturgia e considerados fonte de pregação apostólica. Eles foram aceitos como inspirados e canônicos e separados de outro escrito. Vejamos quais foram os critérios para que os livros fossem aceitos. Apostolicidade, ou seja, os livros deveriam ter sido escritos na época dos apóstolos ou até a terceira geração longe dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos estão aqui, eles evangelizaram, esse que evangelizaram esse que evangelizaram esse. Então, nessa sequência de evangelização, 3 após os apóstolos. Segundo, uso litúrgico nas comunidades apostólicas, no tempo apostólico. Ou seja, tinha que ter a leitura pública disso daí reconhecido naquele tempo. Então, uma comunidade, alguém viajava, visitava uma comunidade, pedia uma cópia, levava para outro lugar, e assim os textos foram se espalhando. 3. Não conter erros teológicos. Aqui é importante, gente, porque aqui vai separar dos apócrifos. Os erros teológicos é que vão distinguir. E quanto mais longe dos apóstolos, mais erros teológicos tem. No segundo século do cristianismo, havia nessa época 2 tendências que reclamavam a determinação de um cânon oficial, mas ambos não se encaixavam no que a igreja aceitava. A primeira delas era o aparecimento de uma grande quantidade de apócrifos, evangelhos, atos de apóstolo, cartas apostólicas, apocalipse, frequentemente de origem herética, ou seja, daqueles que não estavam dentro da fé. Eles queriam dar uma autenticidade a tudo isso, falando de Jesus e assim por diante. Mas tinha muita distância dos fatos e muitos erros, e não eram reconhecidos pelas primeiras comunidades, porque foram escritos posteriormente. E do outro lado, o tal do cânon do Marcião. Esse Marcião era um romano, um herege, que por volta dos anos 150, olha o que esse cara fez. Ele simplesmente rejeitou os escritos genuinamente apostólicos, todo o Antigo Testamento, e deixou apenas parte do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. Isso mesmo, gente. 10 cartas de Paulo. Ele tirou dessas cartas 1º e 2º Timóteo, Tito e Hebreus. Opa, que cara, gente boa, né? Então ele criou um cânon dele, mas ele deixou a Bíblia desse tamanho e cortou muito daquilo. Então também não foi, a igreja não aceitou esse cânon de Marcião. Isso fez as comunidades sentirem necessidade de defender o patrimônio apostólico, tanto da imensidão de apócrifos quanto do esvaziamento do tal de Marcião. Surgiram, dessa forma, listas particulares e semi-oficiais de livros considerados canônicos, como um bispo num lugar, outro bispo em outro e assim por diante. Irineu, bispo de Lyon, no ano 200, faleceu em 202, conhecia os evangelhos
os 4 evangelhos, 13 cartas paulinas, menos Hebreu, e 1 Pedro, 1 João, 2 João, Atos e Apocalipse. Considerava ainda como canônico o pastor de Hermes, mas depois ele deixou de aceitar isso daí como canônico. Na mesma época, Tertuliano, já na África, utilizou pela primeira vez o termo Novo Testamento, ou Novo Instrumento, pertencente ao instrumento total de ambos os testamentos, Antigo e Novo. E aí ele vai falar dos 4 evangelhos, de 13 cartas paulinas, 1 João, Apocalipse, 1 Pedro e Judas. Então olha só, um fala de Judas, o outro não fala. E assim a igreja com o tempo foi juntando tudo isso. Mas nenhum desses dois ainda é oficial. Se no Ocidente o caminho foi lento, no Oriente também não tiveram pressa para definir o cânon do Novo Testamento. Por volta do ano 200, o bispo Serapião da Antioquia admitia a leitura pública, né? O Evangelho Apócrifo de Pedro, por exemplo. Mas depois ele parou. Nesse período, Clemente de Alexandria chamava os Evangelhos e as cartas paulinas como escritura do Senhor. E ele defendia expressamente a autenticidade das cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. E Hebreus também. Prova que havia disputa nesse respeito. Uma comunidade aceitava, outra não. Até a igreja chegar, gente, a colocar tudo isso demorou um pouco. Orígenes, de 185 a 253, da região de Alexandria, já empregava como Tertuliano os termos Antigo e Novo Testamento, que formavam as escrituras divinas. Ele falava de 4 evangelhos, Atos, 14 cartas paulinas, já incluindo Hebreu, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Ele tinha uma reserva quanto às cartas pastorais. E aí a gente está falando de Tiago e assim por diante. Mas ele aceitava o pastor de Hermes e a carta de Bernabé, que hoje são considerados apócrifos. Já no início do século IV, Eusébio, bispo de Cesareia, estabeleceu um cânon no qual distingue os grupos os seguintes livros: os reconhecidos universalmente, os 4 evangelhos, Atos, 14 cartas paulinas, 1 João, 1 Pedro e Apocalipse, com uma certa reserva. Os discutidos, Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. E os espúrios, que são os apócrifos de uma forma geral. 2 livros dividiram a opinião entre Ocidente e Oriente. Hebreus, rejeitado mais no Ocidente, e Apocalipse mais no Oriente. O Sínodo de Laodiceia, em cerca de 360 depois de Cristo, reconheceu somente 26 livros do Novo Testamento, sem o Apocalipse. Atanásio, que teve contato com a tradição da Igreja Ocidental, aceitou o Apocalipse entre os livros canônicos, e aos poucos a Igreja do Oriente também aceitou. E aí o Sínodo de Laodiceia acabou depois sendo mudado para 27 livros, não nesse sínodo. E aí depois o pessoal acabou mudando, né, esse sínodo de Laodiceia, colocando o Apocalipse em 27 livros que nós temos hoje. Então, a igreja, depois desse longo caminho, fez o quê? Em 8 de abril de 1546, durante o Concílio de Trento, aprovou o cânone moderno da Bíblia Católica, que inclui os livros deuterocanônicos como um artigo de fé e os livros que já estavam sendo aceitos por unanimidade. A igreja ela não teve pressa. Como a gente pode ver, a Bíblia ela não veio pronta. Deus não pegou e falou assim, toma. A Bíblia ela passa por um longo processo do qual a tradição da igreja é a grande guarda, é a grande seguradora, é a grande fiel depositária disso tudo. E isso com muito debate, com muita clareza, com muita oração, com muita iluminação do Espírito Santo. E quando você pega a sua Bíblia, você olha ali a história do povo de Deus, a história dos cristãos, mas também a história de como ela foi formada, de como que a igreja, atuando em sintonia com o Espírito Santo, dentro da sua tradição, do seu magistério, zelou para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje, da forma com que ela está. Isso é bom demais, gente. Continuemos juntos. No próximo estudo, nós vamos olhar um pouquinho das diferenças entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. Paz e bem a todos e a todas.